Bom, a segunda pergunta, que também me deixou assim, torto de vontade de responder, foi da aluna Priscila Vale, nossa querida Prisca. Ela já tinha postado essa pergunta há algum tempo, mas por algum motivo o sistema não estava mostrando para mim. Aí ela replicou a pergunta ontem no final da tarde. Vamos lá, vou ler para vocês. Boa noite, professor. O ensino, apesar de ter se tornado laico, ainda tem como disciplina o ensino religioso. Essa disciplina é obrigatória? Se positivo, estaria correto afirmar que, apesar das grandes mudanças, as tradições religiosas ainda se fazem presentes? Certa vez, ao matricular as minhas filhas em uma instituição, questionei a obrigatoriedade da participação nas aulas de religião. A resposta que obtive foi algo do tipo: é mandatório, ou seja, obrigatório. Logo, se suas filhas não forem participar, não poderão ser matriculadas aqui. Xiii. Está correto esse posicionamento? Obrigada e abraços, Prisca. Vamos lá, Prisca. Só alerto que essa pergunta não vai poder ser respondida só pelo professor de História, né? Aqui responde o Douglas, professor de História, mas também o Douglas com formação em Direito, né? Não teria como ser diferente. Primeiro, quanto à sua segunda pergunta, estaria correto que, apesar das grandes mudanças, as tradições religiosas ainda se fazem presentes? Isso é indiscutível. Embora sejamos um Estado laico, embora isso esteja no nosso texto constitucional de 1988, né, a gente não pode fazer distinções entre pessoas por motivo algum. Isso está bem capitaneado lá no artigo 5º da Constituição atual, Constituição de 88, que todos somos iguais e tal. No entanto, é óbvio que nós somos um Estado que tem toda uma história, toda uma cultura, toda uma tradição de base religiosa, né? Nós temos feriados religiosos, a nossa cultura está pautada na religião cristã, isso é indiscutível. Né? A gente tem Páscoa, a gente tem Natal, a gente tem Corpus Christi, a gente tem uma série de coisas em 2020, século 21, que ainda mostram que a religião está no nosso cotidiano. Ainda que você não seja uma pessoa religiosa, a religião é parte da cultura de um povo. Né? E, portanto, essas tradições religiosas, sim, elas se fazem presentes na nossa sociedade hoje. Quanto à sua pergunta inicial, Douglas, a disciplina de ensino religioso é obrigatória? Quanto a isso, Prisca, eu vou te responder lendo textualmente o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB-EN, que é a Lei 9.394, promulgada em 1996. Em seu artigo 33, ela diz o seguinte: o ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. E aí nós temos aqui 2 artigos, enfim. O que eu queria pontuar para você, Prisca? Primeiro, como eu acabei de ler para você no caput do artigo 33, ensino religioso não é obrigatório para os alunos. Ele é, como eu li, de matrícula facultativa. É obrigatório que toda e qualquer escola de ensino fundamental, pública, obviamente, forneça a aula de ensino religioso. As escolas particulares têm os seus formatos de estruturação, né? A escola particular é livre nesse sentido, então ela pode fornecer a aula de ensino religioso ou não. No entanto, a matrícula nesta disciplina é facultativa. Então, logo de cara, a resposta que te foi dada pela secretaria, pela direção, não sei, da escola em que você tentou matricular as suas filhas, ela não tem nenhum respaldo legal.
Obviamente que é preciso ter aquele cuidado, né? Se eu vou a uma escola, por exemplo, batista, matricular o meu filho, eu, enquanto pai de aluno, preciso ter a ciência de que aquela é uma escola de modelo confessional, né? Ou seja, a escola poderá promover eventos, poderá promover atividades em geral, vinculadas à religião batista, né? E eu, como pai de aluno, no momento em que eu matriculo meu filho nessa escola, eu tenho que ter ciência disso. Eu não posso reclamar que a escola está fazendo eventos vinculados à religião batista, né? No entanto, essa escola não pode obrigar que o meu filho assista às aulas de ensino religioso, se o ensino religioso for exclusivamente da religião batista, né? Porque, repito, a matrícula ela é facultativa, isso independentemente de ser escola pública ou privada. Segundo ponto, embora pareça fácil, assim como eu estou falando na teoria, ela não é tão fácil, tanto que há 3 anos houve uma ação direta de inconstitucionalidade que foi parar no Supremo Tribunal Federal. A ADI 4439, promovida pela Procuradoria-Geral da República. O voto foi super apertado e a decisão do Supremo Tribunal Federal... O que estava se discutindo ali? Se a escola poderia, na aula de ensino religioso, ensinar apenas uma religião ou fornecer uma visão plural, geral, das religiões, né? Esse voto foi muito apertado, a decisão foi... Lembra que são 11 ministros do STF, o resultado foi 6-5. E o que ganhou? Ganhou a ideia de que o fato de o Estado brasileiro ser laico não significa que as instituições não possam professar uma religião. Então o resultado foi, pode sim a escola fornecer apenas a visão de uma religião, né? Enfim, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu discordo, mas enquanto um profissional do direito, precisamos levar adiante aquilo que diz a cúpula do judiciário brasileiro, né? Deixa eu só voltar para a sua pergunta, que eu acho que tem um outro pontinho que me interessou ali. Como eu disse, né, a resposta que te disseram foi: suas filhas não poderão se matricular aqui. Isto não procede. A escola não pode obrigar o aluno a frequentar as aulas de ensino religioso. Beleza? Embora ela seja sim obrigatório nas aulas, a oferta, né, seja obrigatória nas aulas de ensino fundamental, de acordo com o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Beleza? Espero ter respondido a sua pergunta. Uma outra coisa que eu acho importante, né, como eu li no caput. O ensino religioso de maneira facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão. Eu acho que sim, que a aula de ensino religioso cumpre um papel importante na formação do caráter, na noção de cidadania, na noção do respeito ao outro, na ideia da tolerância religiosa. Então, acho sim que a aula de ensino religioso é de suma importância para a gente discutir esta ligação com um ser superior, com algo, uma entidade maior do que nós, né? Independentemente de você ser cristão, espírita, budista, enfim. Acho que ela cumpre um papel importante nesse sentido, da formação básica dos valores, né? Douglas, mas eu sou ateu. Ainda que você seja ateu, você não mora numa ilha. Você faz parte de uma sociedade, como eu disse no começo desse vídeo, sociedade esta cuja cultura é uma cultura de base religiosa. Então a aula de religião, como eu disse, eu acho que cumpre este papel na tolerância, em ensinar para o aluno a importância da tolerância, do respeito ao outro e do entendimento de que a vida vai muito além do nosso mundinho, do nosso umbigo. Beleza? Prisca, um grande abraço, continue sempre trazendo suas dúvidas, socializando suas dúvidas com os demais colegas. Beleza? Fique com Deus.